a palavra desenvolvimento, ela tem um significado em si mesma, né? Tirar do envolvimento, aquilo que está envolvido, aquilo que está potencial. Aristóteles falava sobre transformar a potência em ato, ou atualização dos potenciais. Então tudo que um ser humano pode ser, ele deve ser, porque se não desenvolvermos, se não atualizarmos os nossos potenciais, sempre sentimos dentro de nós uma certa angústia. Aliás, essa angústia, essa tensão interna, ela não é ruim, ela é uma mola propulsora para esse desenvolvimento. O assunto é estudado por muitas ciências. Eu diria que desenvolvimento humano é um assunto interdisciplinar. Nós teríamos que juntar aí a paleontologia, a antropologia, a psicologia, a neurociência, para pensar o ser humano como um todo e para entender e classificar um pouco melhor, apenas para o nosso entendimento, para a didática, quais seriam esses potenciais. Na Caminhos nós estamos abertos a todas as ciências e a própria filosofia para poder entender melhor esses potenciais humanos e como promover e como estimular o seu desenvolvimento. Uma coisa já sabemos, como nós temos uma história, um passado de luta pela sobrevivência, os nossos ancestrais desde 200 mil anos atrás até hoje viveram sempre em situação muito precária, essa disposição defensiva de tentar sobreviver faz com que nós não usemos o máximo do nosso potencial. Quem está na defesa não está sendo tudo aquilo que pode ser, não está explorando aquilo de melhor que tem quando está, por exemplo, tranquilo, relaxado, inspirado, criativo, né? Então nós entendemos que é preciso tirar o ser humano da defensiva no processo do seu desenvolvimento. É preciso, na verdade, reduzir o medo, o receio, a violência, a agressividade, para poder começar a encontrar em nós potenciais como forças de caráter, por exemplo. Hoje há estudos muito interessantes na psicologia, já os últimos 15 anos marcaram esses estudos, estão progredindo aí através, por exemplo, de Ryan Nimick, vai publicar um livro em breve no Brasil sobre as forças de caráter, e que nós temos a honra, a Caminhos, de ser a editora, coeditora, junto com a Hogarth, a respeito desse livro, que fala das intervenções de forças de caráter, como descobrir melhor as nossas principais forças, aquelas que já temos em potencial, e como desenvolvê-las mais ainda no nosso dia a dia, e como isso faz toda a diferença na nossa experiência humana, como nos tornamos mais humanos. Eu sempre digo, nós não nascemos humanos, nós nascemos semi-humanos, nós nascemos mais parecidos com os nossos irmãos animais que são mamíferos, do que com nós mesmos em nosso pleno potencial. E aí, durante a vida, o desafio é passar desse estágio de potencial para um estágio humano, que aí envolve uma sensibilidade e uma capacidade criativa e também de experiências diferenciadas, como por exemplo experiências transcendentes, que não há notícia em outros seres da natureza. Esse seria talvez um resumo daquilo que falamos sobre desenvolvimento humano. O assunto é muito amplo, como eu disse. Existe um conceito de maturação, ou maturidade, que pode ser maturação fisiológica ou maturação psicológica. Vygotsky, que foi um grande pensador da psicologia e do desenvolvimento humano já no início do século XX, ele já tinha desmascarado essa tendência de chamar a maturação psicológica de desenvolvimento. Porque uma pessoa que apenas viva sem provocar, sem estimular os seus potenciais, ela vai passar por um certo processo de maturação, mas ela não vai estar explorando bem os seus potenciais. Ela vai cair em armadilhas que mantêm o indivíduo dentro de certos ciclos, não indo muito além daquilo que ele está fazendo. Eu digo, repetindo comportamentos condicionados pela sociedade, pela ancestralidade, pelas gerações que vieram antes. É muito fácil a gente nascer e viver segundo certos padrões que já estão estabelecidos na sociedade. Então Vygotsky já havia até tido cuidado de escrever a respeito de não fazermos comparações com as plantas e os animais. Quando se trata da psique humana, é melhor a gente não usar muito essas figurações e passar a pensar num ser muito complexo, muito amplo, que tem grandes potenciais, que tem sim um ciclo de vida, claro. Aí lembrando um pouco de Erik Erikson, que descreveu
um processo de maturação que vai das infâncias, ele fala que são 3 infâncias, depois a pré-adolescência, a adolescência, a vida madura já no seu final, né? Os desafios são grandes. Eu acho que a gente deveria sempre lembrar que existe o desafio da própria espécie. Eu acredito que o ser humano, como espécie, tem um potencial de desenvolvimento. Alguns autores preferem até falar em evolução, mas se formos colocar dentro de um contexto darwiniano, não poderemos aceitar a ideia da evolução, mas sim uma ideia de desenvolvimento, porque evolução significa que tem que haver praticamente uma mutação genética, né? Não é disso que nós estamos falando de uma mudança cultural, para que os potenciais humanos, a sensibilidade humana, por exemplo, a capacidade humana de não viver uma vida apenas egocentrada, e sim de viver uma vida mais voltada a causas dedicadas ao bem-estar da sociedade como um todo, esse potencial está em nós, é um potencial cultural. E pode ser desenvolvido? Pode. Mas a espécie, como eu disse antes, carrega uma marca, eu diria, e que se aparecem como crenças arraigadas em nós, de que nós somos sempre seres tentando sobreviver. E o ser que está tentando sobreviver está na defensiva. No máximo conseguimos nos tornar mais competitivos, trocamos o machado, ou a lança, ou a espada, né, por uma competição de mercado. Mas não conseguimos ainda nos enxergar como seres capazes de fazer algo como um gesto de generosidade, se tornar um padrão, uma forma de viver, né? Quando a gente fala assim, vamos viver dentro das empresas com menos competição, mais colaboração, já tem alguém dizendo, isso é utópico, nunca será possível, nós somos seres competitivos, né? Então há uma crença de que não há em nós esses potenciais de uma vida que alguns vão chamar de superior. Eu nem acho que seja um superior, eu acho que seria uma vida muito mais plena, no sentido de nos sentirmos conectados uns com os outros. E de por isso sabemos que aquilo que fazemos uns aos outros, fazemos a nós mesmos. Esse é um lado do potencial humano, né? Que é essa ideia de desprender-se de si mesmo. Há um outro desafio, que é a própria forma como a educação está montada no mundo. A estrutura da educação ela é muito voltada para a utilização de memória, por exemplo. Então, os alunos estão sempre tendo que aprender fórmulas ou a guardar dados históricos. Até hoje, né, a educação é muito voltada para isso. Como se o desenvolvimento fosse, então, uma capacidade intelectual de memorização. Isso não é desenvolvimento, né? O desenvolvimento é a capacidade de resolução de questões pessoais e coletivas, né? De viver uma vida melhor dentro desse planeta, de, por exemplo, preservar bem o nosso planeta, de conseguir superar os aspectos aí da corrupção na política. Quando a gente pensa nos nossos grandes problemas planetários, que são a sobrevivência da espécie, o cuidado e a sustentabilidade da natureza, as relações sociais de maior confiança, nós estamos pensando aí nos potenciais humanos, porque o ser humano tem potencial para a solução disso, mas para isso ele precisa crescer. Para isso ele tem que deixar de ser um ser tão voltado à sua defensiva e passar a ser um ser que colabora, que vive de uma maneira diferenciada. E os desafios para isso, então, começam em certas crenças, em certos condicionamentos que são ancestrais e são coletivos, mas passam também pela própria forma de educar, de pensar como nós podemos desenvolver as novas gerações para que elas se vejam com esses potenciais, creiam neles e sejam altamente estimulados e até desafiados a viver de uma outra forma, né? Nós estamos aumentando muito a nossa capacidade tecnológica no planeta, mas ainda estamos vivendo como nossos pais, como diria o grande poeta, né? Eu acho que é o Belchior, né, quando ele fala isso na música que foi cantada pela Elis Regina. A gente continua vivendo como os nossos pais, só que com tecnologia diferenciada, ainda muito competitivos, ainda muito voltados para as nossas necessidades prementes, ainda muito defensivos, como eu disse antes. Essa frase, pau que nasce torto, morre torto, é uma frase que eu ouvia muito lá em Botucatu, no interior de São Paulo, onde eu cresci, né? E é interessante como essas ideias, que são ideias bastante arraigadas, né? Que são ideias sociais, ideias culturais, ideias da sociedade, elas flutuam como memes e vão passando de geração em geração. Quando nós acreditamos nisso, nós estamos colocando uma pedra
na frente do nosso desenvolvimento. Se nós acharmos que as pessoas que já não nasceram num berço ético, né, de uma boa formação, não têm mais chance, não têm mais possibilidade, elas vão acabar lotando as nossas penitenciárias, né, ao invés de estar aí na sociedade criando, inovando, trazendo coisas boas, né, para que a vida seja mais interessante, para que a vida seja mais estimulante, né. Eu não acredito mais nesta ideia. Nessa ideia, para mim, ficou no passado. Eu acho que todos nós nascemos pau torto, porque todos nós nascemos, como eu disse antes, como um bichinho, né? Muito mais próximos do animal, mamífero, do que do ser humano com todas as suas potencialidades sensíveis, as suas inteligências, as suas forças de caráter, a sua capacidade de se reinventar, né? Tudo isso vem depois, tudo isso vem com um esforço coordenado e com o apoio das estruturas sociais, das entidades sociais, da universidade, da escola, das igrejas, das instituições sem fins lucrativos. É preciso que haja uma espécie de mutirão social de apoio à ideia do desenvolvimento pleno do potencial humano. Eu tenho dito muito como nós estamos vivendo uma época muito empresarial, uma época em que a economia de mercado é muito dominante na nossa vida, que as próprias empresas deveriam se tornar então escolas de florescimento do potencial humano. O indivíduo passa 8 horas dentro de uma empresa, por que não aproveitar, 8 ou mais, né? Muita gente trabalha 10, 12 horas por dia, por que não aproveitar esse espaço, esse momento que estamos lá, para pensar o desenvolvimento humano de uma maneira mais ampla? A gente pensa às vezes apenas em desenvolver algumas competências das pessoas, né? É muito comum isso no projeto de liderança. Você desenvolve certas competências do indivíduo para que ele trabalhe melhor e traga melhores resultados empresariais, ponto. Isso é muito pouco. Se a gente pensar em tudo que um ser humano pode ser, a gente vai ampliar muito o leque de ações que podem ser feitas dentro da empresa pensando nesse desenvolvimento mais pleno. E aí o resultado para a empresa pode ser inclusive muito maior, né? Nós estamos na verdade pensando pequeno dentro das organizações quando pensamos apenas em desenvolvimento de recursos humanos. Aliás, recurso humano é instrumental, né? Eu penso de outra forma, eu penso que nós deveríamos não pensar desenvolvimento de recursos humanos para atingimento de metas. Nós deveríamos pensar desenvolvimento pleno das potencialidades humanas, pensando na vida do indivíduo como um todo, para que ele se realize, para que ele se sinta muito mais capaz, e isso sim alavancará os resultados de qualquer tipo de trabalho dentro das organizações de uma forma que nós nem podemos imaginar hoje. Bom, a Caminhos desenvolveu um workshop justamente para ajudar as pessoas a terem uma forma prática de fazer isso, né? Já que as escolas não estão pensando de uma maneira holística sobre o desenvolvimento potencial humano, mas pensando muito mais em disciplinas específicas, né? Matemática, português. No máximo que se fala aí é um pouco de ética dentro das escolas, né? Mas a gente não vê um programa consistente de desenvolvimento potencial. Então o que nós fizemos a Caminhos? Nós somos uma instituição educacional e criamos um programa para iniciar o indivíduo no processo do seu desenvolvimento. E começa tudo com autoconhecimento. Ele precisa saber o conceito de desenvolvimento potencial humano, precisa entender quais seriam as suas forças, os seus potenciais e saber também como estimulá-los. Então nós temos uma jornada do autoconhecimento, que é um recurso que o indivíduo vai utilizar respondendo um questionário eletrônico, entendendo melhor quais são suas forças potenciais. A jornada do autoconhecimento ajuda o indivíduo a enxergar como se fosse um espelho que a gente está colocando na frente do indivíduo assim, olha quantos potenciais você tem. Já pensou em desenvolver melhor esses potenciais? Ah, mas eu estava vivendo mais para comprar uma casa nova, eu estava vivendo mais para conseguir meu aumento de salário, né? Diz, olha, mas pense de outra forma, pense ao contrário. Se você desenvolver ao máximo os seus potenciais, não lhe faltarão casas e empregos, né? Porque indivíduos bem desenvolvidos, eles servem muito bem à sociedade, eles são muito úteis à sociedade e a sociedade sempre lhes devolve de alguma maneira os recursos que eles precisam para viver, né? Então a gente precisa mudar um pouco essa mentalidade, é pensar muito mais no desenvolvimento antes de buscar objetivos materiais, né? Os objetivos materiais às vezes são uma forma de ficar reduzido
reduzindo o nosso potencial, né? Então o que nós fazemos? Fazemos essa jornada, as pessoas entendem melhor quais são suas forças e a partir da segunda parte do Plenitude, quando o indivíduo já tem uma consciência maior desses potenciais pessoais, ele vai fazer um planejamento de desenvolvimento. Aqueles que são coaches entendem bem que é possível fazer isso, planejar e atingir resultados. A única diferença talvez é que no caso da Caminhos nós deixamos muito claro que os resultados que nós queremos alavancar para o nosso coachee ou para o nosso participante não são resultados imediatos, não são resultados materiais, não são objetivos, eu chamo de subjetivos, são resultados de crescimento pessoal. Em que pessoa você gostaria de se tornar? Com que qualidades? Essa é a pergunta-chave que nós trabalhamos no Plenitude. E ele tem ferramentas para se sentir seguro nesse processo. Ele não precisa abandonar casa e família, ele não precisa abandonar emprego atual, nada disso. Ele pode olhar para si mesmo, onde ele está, em que momento ele está na sua existência e pensar como ele quer continuar fazendo um processo de desenvolvimento mais pleno dos seus potenciais, com ferramentas, com ideias, com estruturas. Isso vai possibilitar que ele cresça de uma maneira muito diferenciada. É isso que temos feito.